Graça, paz, queridos. Vamos orar. Senhor, obrigado por nos permitir refletirmos em torno de Efésios. Que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria para podermos perceber o que o Senhor tem a nos transmitir, a nos partilhar através desta carta. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos agora na carta aos Efésios, que a sua ênfase é andando em Cristo. Ah, Esta carta também é escrita por apóstolo Paulo, e ele escreveu para motivar os crentes a viverem em amor e unidade no corpo de Cristo. Parece que esse tema de unidade está muito em voga nas cartas de Paulo, contundente nas suas cartas. A Romanos também, ele, ele preventivamente fala aos judeus e gentios que estão em Roma, neste caso a igreja em Roma, para viver em união, não porque havia um problema, mas porque estava a prevenir que problemas desta natureza acontecessem. Em Coríntios também, quando chega na contribuição de ofertas, acho que é 2 Coríntios, Noé ele insta que os gentios apoiem os judeus pelas suas contribuições como forma de mostrar unidade. E agora também motiva os crentes a verem amor e unidade no corpo de Cristo. Efésios. Efésios não foi escrito para corrigir erros específicos, à semelhança de Romanos, que também não tinha erros específicos por corrigir, e Efésios também é escrito ou escrita carta para prevenir problemas na igreja como um todo. É interessante que esta carta é entendida como uma carta que não foi destinada a uma igreja local específica, não é? É uma carta circular para todas as igrejas, ou seja, para as igrejas que se encontravam na Ásia Menor. Então, a preocupação de Paulo era prevenir problemas na igreja como um todo e encorajando o corpo de Cristo a buscar solidez nele. Foi também escrita esta carta para tornar os crentes mais cônscios da sua posição em Cristo, no sentido de eles entenderem quem eles são em Cristo, qual é a sua posição em Cristo Jesus. Vários fatores indicam que Efésios foi uma carta circular, não é? Como já estávamos a avançar este dado, e um tratado doutrinário em forma de carta enviado a várias igrejas da Ásia Menor. Efésios é o único escrito do Novo Testamento em que a palavra igreja significa a igreja local, aliás, a igreja universal mais do que a igreja local. É, quase a maior parte das cartas de Paulo encontramos a palavra igreja aplicada a uma igreja local, mas nesta carta de Efésios encontramos a igreja, ou seja, o termo igreja usado para igreja local, não é? E espalhado pelo mundo todo. Efésios, olha, a igreja universal, não local. Igrejas locais espalhadas, não é? Que, que também, por sua vez, formam a igreja universal espalhada pelo mundo. Efésios foi escrita depois de muitas igrejas terem sido fundadas e depois de Paulo ter a oportunidade de meditar no significado do novo organismo que nascera. Neste caso, ele reflete em torno deste novo organismo distinto dos judeus ou do judaísmo e também percebe que o seu alcance não é apenas local, mas é universal, é também universal. A palavra-chave que encontramos aqui é edificando o corpo de Cristo, não é? Mesmo quando são atribuídos os dons, nesta carta, percebemos que o objetivo da atribuição dos dons é a edificação do corpo de Cristo.
Efésios 2, 8 a 10 é tido como versículo-chave quando expôs pela graça, pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie, pois fomos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, este é o texto que subentende-se como versículo-chave, e também temos texto de 4, capítulo 4, 1 a 3. O texto diz: portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vossa vocação que recebestes, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade, não é? A unidade, não é? No vínculo da paz. E o capítulo 6 é visto também como o capítulo-chave. Como nós já estamos a avançar desde o início, que é preocupação de Paulo falar da posição, o propósito dele é falar da posição que os crentes têm em Cristo Jesus. Na sua divisão panorâmica, ou seja, na vista panorâmica deste livro, encontramos nos primeiros capítulos o louvor pela redenção, que é resultante da graça de Deus, que é obtida por intermédio de Cristo, oração pela revelação, não é? Pelo Espírito de sabedoria, posição do cristão em Cristo Jesus e oração pela realização. Paulo, quando apresenta essas temáticas, esses temas, a preocupação dele é criar convicção nos crentes em relação à sua posição em Cristo Jesus. E mostra que isto que nós temos, ou que os Efésios têm, ou mesmo as igrejas da Ásia Menor, era privilégios cristãos por estar em Cristo Jesus. Mas além de posição do cristão, também tem prática do cristão. E esta prática pressupõe unidade da igreja, santidade de vida, responsabilidade no lar e no trabalho, conduta no conflito. E Paulo mostra aqui como é que tem que ser a prática do cristão, a praxa da vida cristã em termos de conduta, não é? Que há necessidade de viver-se em união, em santidade e responsabilidade para com a família e trabalho, e também na forma como nós, ou seja, os Efésios ou outras igrejas, devem se portar quando estão diante de conflitos. Diante de conflitos é onde se expõe, na verdade, o coração de alguém, e é onde muitos perdem, ou seja, provavelmente expõem que nunca foram conversos. E isto faz parte da responsabilidade daquele que é cristão. Neste caso, a unidade na igreja é responsabilidade de cada crente salvaguardar isso, a vida de santidade, a, a responsabilidade no lar, no trabalho, com conflito, é responsabilidade de todo crente agir, não é? Expressar uma conduta que esteja em conformidade com os ditames que Paulo aqui apresenta. Qual é a contribuição desta carta, deste texto para as escrituras no geral? Diferentemente de Gálatas, que é uma carta muito pessoal e controversa, Efésios é formal e impessoal em seu estilo e tem ausência do espírito controverso em seu tema. Muitos a consideram o livro mais profundo do Novo Testamento. Isto faz sentido também. É uma carta que vai ter que ser circular, vai para várias igrejas da Ásia Menor, então não é específico uma igreja local, o que pressupõe também esta adaptação ao estilo formal em relação a Gálatas, até em relação a Coríntios, e a ausência de controvérsia também pode-se entender porque não está a ser atacado algum problema específico, mas é mais uma carta preventiva. Enquanto que em Coríntios e Gálatas
há problemas específicos que estão a ser resolvidos por apóstolo Paulo. Cristo em Efésios. A importante frase de Paulo em Cristo ou equivalente aparece cerca de 35 vezes, mais do que em qualquer livro do Novo Testamento. No, Nesta carta, nós podemos encontrar a palavra Cristo, mas também o equivalente à palavra Cristo. Por exemplo, temos aqui o crente está em Cristo, e isto mostra também, é uma forma de manifestar, ou seja, de Cristo como é visto nesta carta, nos lugares celestiais em Cristo, escolhido nele, este nele é o equivalente de Cristo, adotado através de Cristo no amado, o amado é o equivalente, redimido nele, o equivalente, recebeu uma herança nele, o equivalente, recebeu esperança nele, está selado nele, vivo juntamente com Cristo, ressuscitado e sentado com ele, Cristo, criado em Cristo, aproximado pelo seu sangue, Cristo, edificado em Cristo, participante da promessa em Cristo e tem acesso pela fé nele. Ou encontramos de fato Cristo mencionado claramente, ou encontramos o equivalente, não é, dele. Então, é desta forma que Cristo é visto ou é apresentado no, na carta circular chamada Efésios. E vamos orar e da próxima vez, ou seja, na próxima oportunidade, vamos para Filipenses. Muito obrigado, Senhor, por percebermos nesta carta que precisamos andar com o Senhor. E precisamos andar, Deus, conhecendo a nossa posição no Senhor, andar no Senhor, conhecendo a nossa posição no Senhor. E, ao mesmo tempo, a nossa prática tem que refletir aquilo que a Sua palavra apresenta. Diante desta carta, percebemos que temos posição em Cristo Jesus, privilégio atribuídos por sermos parte da herança de Cristo. Mas também, diante desta carta, entendemos que temos responsabilidades no lar, no trabalho, diante de conflitos. E, e temos também, Senhor, responsabilidades, ou seja, na unidade do corpo de Cristo e numa vida de santidade. Que o Senhor nos dê graça, que possamos manifestar um comportamento cristão que vai valer a pena em qualquer canto e qualquer lugar onde nós estivermos. Amém. Então, queridos, até Filipenses.